principal legado de Bento XVI, antes do pontificado, é um legado teológico. Ele foi arcebispo de Munique e Frisinga também por alguns anos, mas foi um curtíssimo período. Certamente deixou marcas importantes naquela arquidiocese alemã, é uma arquidiocese histórica, antiquíssima, sobretudo no âmbito da catequese, a atuação dele, a reformulação do processo da transmissão, da iniciação à fé, foi algo marcante lá, e a atuação dele na liturgia, a aplicação da reforma litúrgica do concílio, sobretudo a música litúrgica. Mas como é um período muito curto que ele ficou em Munique e Frisinga, como arcebispo, então o grande legado dele antes do pontificado é um legado, primeiramente, teológico e, em segundo lugar, um legado de colaboração com o pontificado de São João Paulo II. Teologicamente, que é o primeiro, né, o primeiro aspecto e o mais vasto, as obras completas dele, a coleção dos artigos, dos livros poucos, que ele mais escreveu artigos e fez conferências, que depois foram agrupadas por causa de semelhança temática e publicadas. Mas é mais assim de ensaios, artigos e coisas do gênero. Em alemão, as obras completas são 16 volumes, mas alguns volumes têm 2 tomos, de 700, de 800 páginas cada um. E tem até algum volume com 3 tomos. Então, somando assim, em volumes físicos, chega a 21 grossos volumes, numa média de entre 700 e 800 páginas cada. Só isso já o coloca entre os grandes teólogos da história. Só considerando o volume da publicação, já ele fica, de alguma maneira, associado aos grandes teólogos da história. E se for avaliar o conteúdo, então, dessas publicações, abrange os mais vários aspectos da teologia. O doutorado dele foi sobre Santo Agostinho, a tese de habilitação para ser professor universitário, que se chama Livre Docência, na Alemanha, foi sobre São Boaventura, então um autor antigo, um autor medieval, e depois o Concílio Vaticano II ocupou inteiramente a produção dele, seja numa primeira fase comentando os textos do concílio, seja numa segunda fase aprofundando aspectos do concílio ou se posicionando criticamente contra certas interpretações do Concílio Vaticano II. Então, os grandes temas dele giram aí em torno de Santo Agostinho, São Boaventura e Concílio Vaticano II. Principalmente a eclesiologia, embora ele tenha sido professor mais de teologia fundamental, a eclesiologia é um grande destaque. E, por fim, a grande obra dele, em 3 volumes, que é Jesus de Nazaré, no âmbito da cristologia. Então, são marcas muito importantes que deixam um legado teológico de grande envergadura. Ele é dos teólogos do século XX e do século XXI, é considerado, sim, entre os maiores. Claro que a apreciação, colocar num ranking de teólogos, isso depende muito também de preferências pessoais e de vários outros critérios, mas eu diria assim, ele se põe no nível de um Santo Agostinho, de um Santo Tomás. Ele tem aspectos verdadeiramente inovadores na teologia dele, de tal maneira que ele se põe aí ao par com os gigantes da teologia. As edições CNBB estão fazendo a publicação e a Sociedade Ratzinger Brasil é a responsável pela tradução, pelo acompanhamento da edição. Vai num ritmo um pouco lento, a pandemia também teve uma grande incidência sobre, mas o planejamento é que dentro dos próximos 7 anos nós tenhamos todo esse conjunto da obra completa, né, publicado. Então, esse é um primeiro grande aspecto. Quem conhece e estuda a teologia dele percebe claramente que, na medida em que ele foi amadurecendo como teólogo, a linguagem dele foi se tornando mais direta, mais simples. A capacidade dele de entrar em assuntos que são debatidos e complexos, técnicos, dentro da teologia assim, científica, mas tratar disso de uma maneira assim, acessível. Claro que algumas vezes a gente precisa várias leituras de um texto para pegar
todo o seu alcance, mas não por compreensão, por complicação de linguagem ou por raciocínio complicado, nada disso. Às vezes é por causa do assunto mesmo, que a linguagem foi se tornando mais simples. No pontificado, mais ainda, a linguagem dele foi se tornando ainda mais simples. As encíclicas dele estão entre as mais breves dos tempos mais recentes, não se pode nem comparar um terço do volume que tinha uma encíclica de São João Paulo II, por exemplo. Deus Caritas Est é fininha, duas pequenas partes. Spe Salve sobre a esperança é assim também, é um opúsculo, mas são textos de grande conteúdo, expresso de maneira breve e simples. Muito importante essa questão, porque, inclusive, geralmente se confunde o que é produção pessoal dele, em que é produção autoral, em que ele assina como autor, e a produção que ele assina como prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé. O que ele assina como prefeito não é material autoral dele, é parte do magistério, que é um órgão oficial que age, não publica sem consentimento do Papa, sem a concordância do Papa. Em boa parte das publicações são realmente a pedido do Papa. E como ele próprio disse repetidas vezes, ele sempre tomou o cuidado de, na condução da Congregação para a Doutrina da Fé, utilizar um método que hoje a gente chama de método sinodal, que é coisas decididas em plenária, em reunião, textos que têm natureza coletiva. Então, ele sempre tomou o cuidado de que as publicações da Congregação para a Doutrina da Fé não exprimissem a teologia pessoal dele, mas exprimissem realmente, oficialmente, a convicção do órgão, do organismo, da congregação. Então, era resultado de estudos, de revisão de peritos, de debates nas congregações plenárias, onde participam outros cardeais e outros bispos do mundo inteiro. Então, exprime não a teologia pessoal dele. Isso é muito importante a gente ter presente. Por exemplo, as duas instruções que ele assinou sobre a teologia da libertação. Aquilo não são artigos dele, não são livros dele. Aquilo é parte do magistério de São João Paulo II. Isso é muito importante. Então vamos lá. Logo que ele foi feito arcebispo de Munique e Frisinga, São João Paulo II, acho que era menos de um ano que ele estava lá, o chamou para ser prefeito da Congregação para a Educação Católica. E ele se explicou para o Papa e pediu ao Papa que o dispensasse desse convite, porque ele tinha iniciado um processo, sobretudo de revisão do itinerário catequético, e ele não achava que seria bom para a diocese interromper daquele modo e uma sucessão de dois arcebispos tão rapidamente, que não era positivo. E São João Paulo II entendeu e deu a ele a dispensa do convite, mas dizendo que se preparasse, porque em breve receberia outro convite. Ou seja, indiretamente dizendo a ele, não comece outras iniciativas que te impeçam de sair, porque te quero aqui. E, de fato, algum tempo depois, vagou a Congregação para a Doutrina da Fé e São João Paulo II o chamou. Mas, novamente, ele fez um questionamento antes de aceitar. Se ele poderia continuar publicando estudos pessoais de teologia. Aí São João Paulo II falou, espera, eu vou me informar. E logo depois São João Paulo II ligou de novo para ele para dizer, sim, você pode, tem precedentes. Outros prefeitos antes já fizeram isso e citou lá alguns exemplos, de tal maneira que, então, Joseph Ratzinger aceitou o convite do Papa e trabalhou ali mais de 20 anos. Ali, à frente dessa congregação, ele herdou uma situação já bastante complexa, porque logo depois do Concílio Vaticano II, na recepção do concílio, na interpretação do concílio, surgiram polêmicas e polarizações que foram se acentuando com o tempo. Então, um grupo mais tradicionalista acusava o concílio de ter rompido com a tradição, de ter, inclusive, há acusações de que o concílio teria sido herético em alguns pontos, enfim. Tem uma publicação, inclusive, de Dom Marcel Lefebvre, que é conhecido como possivelmente o mais tradicionalista dos que participaram do concílio, muito embora ele tenha votado e assinado também os documentos do concílio. Mas depois ele foi se revisando e
publicou, inclusive, um manifesto com o título em francês Eu Acuso, J'accuse, e aí acusava o concílio de uma série de coisas. E junto a ele, ou no estilo dele, foram surgindo outros grupos de corte tradicionalista que puseram grandes dificuldades teológicas, mas a congregação manteve o diálogo com esses grupos. E havia também o outro grupo que considerava que o Concílio Vaticano II não tinha feito tudo o que se esperava dele e que precisava se tomar o concílio como um ponto de partida e no espírito do concílio, continuar a reforma da igreja, indo além dos textos do concílio. E aí surgiam, às vezes, propostas muito radicais. Por exemplo, a revista Concilium, que existe até hoje, foi uma desses grupos, bastante, digamos assim, por razão de simplicidade, assim como ao outro grupo chamamos de tradicionalista, embora esses chavões, às vezes, não exprimem toda a realidade, mas esse grupo mais progressista estava descontente com a aplicação do concílio, achando que o Papa Paulo VI e depois São João Paulo II freavam o concílio e impediam o caminho do concílio de seguir o seu curso. Aqui no Brasil, por exemplo, nós temos um livro do padre Libânio, intitulado Volta à Grande Tradição, em que ele aborda questões assim e acusa realmente São João Paulo II e a Cúria Vaticana de estar dando volta atrás no concílio. E tem outro livro também muito famoso, de um grande teólogo brasileiro, o padre Joseph Comblan. O título do livro é O Povo de Deus, em que também, com toda clareza, Comblan acusa e menciona, inclusive, Ratzinger como um dos grandes articuladores dessa volta atrás. Então, citando esse grupo mais progressista e o mais tradicionalista, a gente já vê que aquela congregação, Doutrina da Fé, assim como a congregação para o culto divino e a disciplina dos sacramentos, estavam naquilo que a gente pode chamar de o olho do furacão dos debates pós-conciliares. Ele herdou, por exemplo, do cardeal que o precedeu, a condenação de Hans Küng, que foi um caso dificílimo, mas que foi resolvido antes da chegada dele. Inclusive, alguns, ignorantemente, acusam de que Ratzinger teria sido um dos algozes de Hans Küng, mas ele em nenhum momento tomou parte nos processos de Küng, porque a Conferência Episcopal Alemã, Francesa, Italiana tomaram parte, Congregação para a Doutrina da Fé, mas ele não era membro. Então, ele teve que enfrentar grandes dificuldades lá, com teologias liberais europeias, com certos ramos da teologia da libertação, porque não foram todos os teólogos da libertação que receberam advertências ou que tiveram obras examinadas, não, foram apenas alguns. Aqui no Brasil teve o célebre caso Leonardo Boff, que a revista SEDOC dos franciscanos em Petrópolis, inclusive, publicou toda a documentação, as cartas, os documentos referentes a esse caso, mas possivelmente o caso mais famoso, até porque Leonardo Boff continuou durante muito tempo e ainda atualmente vai à imprensa e comenta coisas desse processo. Eu não vou entrar no mérito da questão, mas isso tornou muito célebre aqui também o cardeal Ratzinger e o trabalho dele na congregação. Mas, para o final, a maior preocupação dele, como ele mesmo confessa no prefácio, de uma reedição da Introdução ao Cristianismo, que é uma das obras mais famosas dele, ele publicou no ano 2000 uma nova edição, foi republicado o livro em italiano, ele fez um novo prefácio, e ali ele diz que as preocupações dele dos últimos anos iam, sobretudo, na questão da teologia das religiões, que aí põe em questão não apenas a Igreja Católica enquanto tal e o papel da Igreja em processos sociais, como era o caso da teologia da libertação, mas chega a pôr em questão mesmo o papel salvífico de Jesus Cristo, o significado da pessoa de Jesus Cristo. Tem uma instrução também da Congregação para a Doutrina da Fé a respeito desse tema, de Jesus Cristo como o único Salvador, que se tornou o grande problema teológico da última década, ou pouco mais, do trabalho deles à frente da Congregação para a Doutrina da Fé. Então, o concílio, a aplicação do concílio, teologias liberais, teologia da libertação e teologia das religiões foram os grandes temas com os quais ele precisou
se debater, né, enquanto esteve à frente do... Várias vezes ele comentou também em entrevistas que sempre que concluía-se uma nomeação dele de um quinquênio de 5 anos, ele pedia para São João Paulo II para voltar para a Alemanha. E São João Paulo II nunca deu a ele a licença de voltar. Sempre foi renovando, renovando, ficou ali até o fim com São João Paulo II. Inclusive, essa expressão, continuidade, é uma expressão que ele aprecia muito e que ele trata dela teologicamente. Tem um célebre discurso do primeiro ano do pontificado dele, aquele discurso que todo ano o Papa faz à Cúria Romana para os votos natalinos, é sempre muito esperado. Em geral, o Papa aproveita aquela ocasião não só para desejar o Feliz Natal, mas faz uma espécie de balanço do ano em questão, ou abre perspectivas para a continuidade. Então, todo ano a gente aguarda muito essa comunicação do Papa com a Cúria. E no primeiro ano, ele estava comemorando 40 anos da abertura do Concílio Vaticano, da conclusão do Vaticano II, que é 2005. 40 anos, exatamente. E aí ele falou dessa polarização pós-concílio e caracterizou essa polarização falando de duas interpretações diferentes do concílio. Uma produziu frutos e a outra produziu debates e se revelou infrutífera. E ele caracteriza exatamente uma como hermenêutica da ruptura, interpretação rupturista, e a outra como hermenêutica da reforma na continuidade. Veja, alguns simplificam isso dizendo simplesmente de continuidade, não é reforma na continuidade. E ali ele faz uma abordagem do conceito mesmo de reforma muito interessante, que é a reforma acontece na continuidade do mesmo sujeito, igreja, é a igreja fundada por Jesus Cristo, que ao longo, nas várias etapas da história, é ela mesma, vai se modificando, adaptando tudo o que é possível para continuar cumprindo a missão de anunciar o evangelho, de celebrar os sacramentos, de constituir fraternidade missionária. Então, a continuidade do único sujeito e também continuidade dos valores que norteiam a vida da igreja. E uma ruptura dos elementos mais superficiais e expressivos. Simplesmente muda-se as formas expressivas e os valores continuam os mesmos e o sujeito, igreja, continua o mesmo. Então, esse conjunto, e aqui são palavras literais dele, conjunto de continuidade e rupturas em níveis diferentes, isso exprime a natureza da verdadeira reforma. Então, é um papa de reforma na continuidade. Não é um revolucionário que estabelece o fim de um regime e estabelece, então, outro regime, como, por exemplo, a Revolução Francesa. Acaba com a monarquia, começa com uma república que se pretendia democrática, depois temos aí episódios que mostram que não foi bem assim. Então, não se trata de um papa que quisesse promover revoluções, mas autenticamente reformas. E a continuidade com questões do pontificado de São João Paulo II é bem claro. Por exemplo, o tema da santidade, que é um tema muito caro a São João Paulo II. São João Paulo II promoveu, como nenhum papa antes dele, tanto os processos de beatificação e canonização de beatos e de santos. Inclusive, o incremento de número se refletiu no pontificado de Bento XVI e se reflete ainda no pontificado de Papa Francisco. Tem uma verdadeira continuidade nesse tema da santidade como a verdadeira face da Igreja, o verdadeiro modo como a Igreja se faz presente no mundo e cumpre a sua missão. Um outro tema de continuidade, mas com acentuação progressiva, é o tema do combate à violência sexual contra menores, o tema conhecido como o tema da pedofilia ou dos abusos. Bento Ratzinger se mostrava insatisfeito com a legislação vigente, colaborou para promover um início de modificação da legislação, ainda no pontificado de São João Paulo II, e depois ele pessoalmente, promoveu mudanças extremamente significativas. Papa Francisco deu uma continuidade, aprofundou, ampliou isso,
mas ele várias vezes em entrevistas tem dito que ele não fez senão herdar um trabalho feito por Bento XVI e ter dado continuidade a ele. Inclusive, no grupo dos bispos do Leste 1, do Regional do Rio de Janeiro, no nosso encontro pessoal com ele, ao tocar nesse assunto, ele mencionou, quando eu estive no curso para bispos novos, mencionou Bento. Então, é um outro tema que tem continuidade, não apenas entre pontificado de Bento com relação a São João Paulo II, mas também tem continuidade no magistério de Papa Francisco. Porém, o grande tema do pontificado de Bento XVI é o tema do encontro com Cristo. É esse o tema central. É o número 1 da sua primeira encíclica, Deus Caritas Est, que no início do tornar-se cristão, do ser cristão, não existe um conjunto de normas, de regras ou de princípios abstratos, teóricos. O que existe é o encontro com um acontecimento, com uma pessoa, Jesus Cristo. Inclusive, Papa Francisco cita esse número muitas vezes. Ele cita esse número de Deus Caritas Est no seu magistério. E no grande documento do magistério de Francisco, que é Evangelii Gaudium, acho que no número 7, 8, ele não apenas cita, mas comenta. Ele introduz dizendo: não me cansarei de repetir o que dizia o meu grande predecessor, cita esse número e faz um comentário dizendo que é isso que precisa amadurecer na forma de uma amizade feliz. E é o grande tema de Evangelii Gaudium, é o tema do encontro com Cristo, ou querigma, que depois lá, a partir do número 164, ele desenvolve, mas que está presente em todos os seus documentos. Christus Vivit tem um capítulo inteirinho onde ele faz diretamente o querigma, o anúncio do Jesus Cristo e convida ao encontro. O capítulo social da Evangelii Gaudium, é o capítulo 4, no segundo número daquele capítulo, ele diz: o querigma tem uma importante repercussão social por meio da caridade. Então, todas as questões sociais do pontificado de Francisco são enfocadas a partir desse tema. Nesse ponto, verdadeira continuidade entre magistério de Bento e magistério de Francisco, com sensibilidades diferentes, com estilos diferentes, histórias, trajetórias pessoais diferentes, mas a essência aqui, tanto do pontificado de Francisco quanto de Bento, é o tema do encontro com Cristo e da partilha da alegria que esse encontro produz. O tema está presente, inclusive, no discurso inaugural da conferência. Está presente no discurso que Bento XVI fez aos bispos reunidos na conferência. E quando ele presidiu como decano do colégio cardinalício a missa pública antes de entrarem para o conclave, a missa pro eligendo, assim chamada, quando ele fala do perfil do Papa que a Igreja precisa, é um amigo de Jesus. É uma pessoa que seja amiga de Jesus Cristo e que possa ajudar outras pessoas a descobrir o caminho e a beleza dessa mesma amizade. E esse tema do nada prepor, nada antepor ao amor de Cristo, que é um lema beneditino, inclusive, está presente na regra de São Bento em 2 ocasiões diferentes, com formulação levemente diferente, é quase que uma divisa também do pontificado de Ratzinger. Então, tem sim, o documento de Aparecida se baseia fundamentalmente no magistério de Bento XVI para essa temática. Primeiramente, a respeito da imagem de Ratzinger, Bento XVI, na mídia internacional, sempre foi uma imagem, mais uma caricatura do que uma imagem real da pessoa dele. De uma imagem de uma pessoa intransigente, a imagem de uma pessoa fechada, de uma pessoa dura, de uma pessoa, às vezes, até agressivo. Panzer Cardinal chamava, cardeal tanque de guerra, se dizia para ele, sobretudo porque tem posições contrárias a uma agenda mais liberal. Então, as posições dele a respeito do aborto, as posições dele a respeito do papel da religião explícita dentro de processos democráticos, como ele teve chance de debater sobre isso com um grande filósofo, Jürgen Habermas, por exemplo, é um famoso debate que há entre um dos maiores filósofos do século XX, na Alemanha, e ele debatem sobre esse assunto. Então, ele terminou passando na mídia, de modo geral,
na mídia laica como sendo uma pessoa intransigente e dura. O filme Os Dois Papas não fez senão cristalizar esse clichê. Os dois papas, quem os conhece de perto, não correspondem às duas imagens que o filme apresenta. O filme é sobre os clichês, não é sobre as pessoas. Mas terminou de um certo modo assim, muitas pessoas ficaram entusiasmadas com o filme e tomam aquelas duas imagens como. Mas quem conhece Bento sabe, por exemplo, que ele não levanta a voz, que quando reuniões que ele dirigia se tornavam tensas, ele resenhava as várias posições que se chegou até aquele momento e encerrava a reunião, dizendo agora, com base nisso, as posições que aqui se manifestaram, nós vamos refletir, vamos nos reunir novamente em outra ocasião. Então, ele evitava que as situações degenerassem em conflito. Mesmo Leonardo Boff, voltando daquela audiência dele na Santa Sé, com o cardeal Ratzinger e o cardeal Jérôme Amer, que à época era o prefeito da Congregação para os Institutos de Vida Consagrada, Congregação dos Religiosos, assim era chamada, Leonardo Boff foi acompanhado por dois cardeais brasileiros, franciscanos ambos, o cardeal Paulo Evaristo Arns e o cardeal Aloísio Lochaira. Saindo de lá, ele deu uma entrevista onde ele dizia: não, a conversa foi muito boa, foi muito fraterna, nós passamos do alemão ao dialeto bavarês e ao italiano, sem perceber, de tão informal que estava o clima. Mas, progressivamente, o próprio Leonardo Boff, em entrevistas seguintes, começou a salientar outros aspectos e começou a salientar o aspecto de santo ofício, de condenação e assim por diante. Mas não convém aqui, não é o caso. Não é sobre isso a nossa conversa, né? É sobre o estilo de Bento XVI. Quem o conhece sabe que é uma pessoa extremamente doce, atenciosa. Pode ver que a maior parte das fotos que circula do tempo dele de Papa, exercendo o ministério, as pessoas que iam até ele, ele pegava na mão para cumprimentar, em seguida segurava o antebraço da pessoa com a outra mão e ficava assim de perto olhando no olho da pessoa e trocando algumas palavras, perguntando coisas muito básicas, porque no primeiro contato o que é que se conversa? Quem é, de onde vem, o que é que faz? Mas fazia isso com uma atenção que todos se sentiam extremamente acolhidos por ele. E depois da renúncia ao pontificado, as pessoas que tiveram chance de ter acesso a ele também sempre relatam essa mesma experiência de sentir-se ouvidas, realmente acolhidas por ele. Então, até não sei nem como qualificar, como é que pode uma pessoa tão doce no trato, tão afável no trato, terminar tendo a imagem pública caracterizada como alguém duro. A renúncia é um gesto de muita grandeza. Não é fácil uma pessoa renunciar a uma função vitalícia. Não é algo simples. Sobretudo depois de São João Paulo II, que deu aos últimos anos do pontificado, onde ele estava muito reduzido na sua atuação pessoal, deu àquilo um significado espiritual, místico, de comunhão na cruz com Cristo. Então, era preciso. Bento, ao tomar essa decisão, ele sabia que seria comparado a São João Paulo II e que não seria simples de ser compreendido. Talvez o caso mais famoso de incompreensão a respeito disso seja o cardeal que era até bastante próximo a ele, que é o cardeal Brandmüller, bibliotecário emérito, que se manifestou em público várias vezes questionando a decisão de Bento XVI. Inclusive, um dos textos de Bento emérito é uma carta ao cardeal Brandmüller, que saiu a público, em que ele comenta as atitudes de Brandmüller e os questionamentos de Brandmüller e diz que compreende que a decepção tenha se transformado em ira e reexplica a situação dele. Mas é exatamente um gesto de uma grande pessoa que sabe que havia necessidade de alguém com mais vigor do que ele dispunha naquele momento para enfrentar aquele ministério, as tarefas que aquele ministério implicava. Então, é algo realmente. Em geral, o pessoal compara com São Celestino V, que foi o último a fazer assim famoso caso, a fazer a renúncia,
mas a situação é completamente diferente. No caso de São Celestino V, houve manipulação, houve influência de um grande cardeal próximo a ele, que depois se tornou Papa Bonifácio VIII. O próprio Celestino V, uma semana depois, se arrependeu, queria voltar, já não era mais possível. Embora seja um grande santo, teve esse aspecto da renúncia dele, não foi com a clareza teológica e espiritual que se deu à renúncia do Papa Bento. É uma coisa simplesmente admirável, o gesto. E a forma dele, então, depois, poucas vezes ele veio a público, depois da renúncia, para abordar algum tema, mas a gente tem que se lembrar que o próprio Papa Francisco, comentando sobre a situação do Papa Emérito, ele disse que ele próprio, tratando com Bento XVI, disse: olha, você fique livre, sinta-se à vontade, pode sair, pode encontrar pessoas, pode dar conferência, você é uma pessoa livre. Então, o próprio Papa Francisco teve sempre essa posição. Mesmo em pontos em que, por exemplo, a opinião de ambos poderia ser um pouco diferente, até nem saberia citar exemplos aqui. Por exemplo, a questão do celibato não é uma delas, foi muito polarizada, muito usada na mídia, mas não é uma delas. O próprio Papa Francisco, no documento sobre a Amazônia, não referendou a votação do Sínodo sobre a Amazônia, em que se obteve uma maioria a favor da ordenação de homens casados, e Francisco, na querida Amazônia, recomendou a oração pelas vocações, a formação de vocações autenticamente missionárias e uma melhor distribuição de tarefas entre os presbíteros e os leigos, em que os presbíteros, em situações em que hajam poucos ou de carência, eles se concentrem no essencial de seu ministério, que Papa Francisco, naquele documento, menciona como sendo a celebração da Santa Eucaristia, o sacramento da reconciliação e a orientação das pessoas. Então, eu nem saberia citar um caso em que a opinião de ambos seja tão diferente assim, mas nunca houve conflito pessoal entre eles, de modo nenhum. Bento sempre foi respeitoso com o ministério de Francisco, prestou sempre a devida obediência de um fiel ao Papa, e Papa Francisco sempre valorizou a posição orante de Bento XVI. E ainda nessa última fala, comentou do Bento que ajuda a sustentar a Igreja com sua oração. A oração de intercessão, que é tão querida por Papa Francisco, e que ele, em várias ocasiões, ele recomenda que pratiquemos a oração de intercessão. Então, é um verdadeiro marco da dimensão contemplativa da Igreja, da dimensão orante da Igreja, que Bento XVI, por quase 10 anos, está indo para 10 anos já, em março, dia 19 de março, o Papa Francisco completa 10 anos de pontificado. Então, Bento XVI está indo para 10 anos de dimensão contemplativa do exercício da sua função de Papa emérito, evidentemente. Nesse período do emeritato dele, eu tive a oportunidade de me encontrar por 12 vezes com ele. Algumas vezes assim para oração, para o terço, logo após o terço para um diálogo. Tive possibilidade de co-celebrar com ele a Santa Missa e estive na casa dele com Dom Odilo, sozinho, com outros amigos. E, assim, em algumas ocasiões, inclusive, tinha de ficar mais de hora conversando com ele. Então, eu conto isso como uma graça de Deus na minha vida, essa possibilidade que eu tive. Não vou dizer de uma amizade pessoal, porque entre os grandes amigos dele, os tantos amigos que ele tem, seguramente eu não faço parte desse número tão privilegiado, mas de conhecê-lo de perto e de ser conhecido por ele, porque quando eu chegava ele se lembrava de mim, me perguntava de coisas bem específicas daqui, então é uma grande graça. Meu último encontro com ele foi em dezembro do ano passado, no dia de Nossa Senhora de Guadalupe. E ele lembrou disso, que era o dia de Nossa Senhora de Guadalupe. Eu já estava eleito bispo, não estava ainda ordenado, e ele me presenteou com a cruz peitoral dele, que eu uso em ocasiões mais solenes, com grande alegria. Do ponto de vista teológico, a contribuição dele para minha atuação como teólogo é de primeira grandeza. É o autor mais inspirador para mim, inclusive na PUC do Rio, onde eu sou bispo auxiliar e continuo como professor na PUC do Rio. Tem uma cátedra que foi fundada em 2012, Cátedra Joseph Ratzinger, que eu presido,
e desenvolvo atividades, pois eu secretario a Sociedade Ratzinger Brasil, que é presidida por Dom Odilo, e o vice-presidente é Dom Jaime Spengler, o primeiro vice-presidente da CNBB. Nós quisemos, inclusive, criar uma associação formada por bispos, na ocasião, para coordenar o trabalho de tradução das obras dele, justamente para deixar fora de dúvida. Não se tratava de nada de oposição a Francisco, nada de, assim, de grupismo, mas era uma atitude verdadeiramente eclesial, da qual o Papa Francisco tem conhecimento e tudo mais. Nos eventos que a gente produz, inclusive, a gente toma grande cuidado para que nada seja feito em linha oposicionista, rupturista, de modo nenhum. Inclusive, nos eventos oficiais, as questões que os participantes apresentam são sempre por escrito, porque tem censura. Claramente tem censura. As perguntas que são nessa linha rupturista não são nem sequer apresentadas. E os que fizeram por escrito a pergunta são convidados. Se quiserem depois ter uma conversa pessoal, a gente ajuda a esclarecer as dúvidas. Mas apresentar ao público, nunca, jamais. Então, essa promoção do conhecimento, do pensamento teológico de Joseph Ratzinger, nós fazemos no Brasil em linha absolutamente eclesial. Para mim, a espiritualidade tem também uma contribuição muito grande, o estilo de Papa Bento, o seu modo, e também o modo de Papa Francisco, presidir a Eucaristia com sumo respeito, presidir a Santa Missa seguindo com fidelidade todas as rubricas, o modo de celebrar, consciente de que se trata de um encontro com Cristo e de que quem preside está servindo a uma comunidade para que viva também esse encontro vivo com Cristo ali presente, está no meio de nós, como nós dizemos aqui no Brasil, pelo menos 3 vezes durante cada missa. Então, tudo isso no estilo de Bento XVI é, para mim, pessoalmente, uma referência. E para o meu ministério presbiteral e agora episcopal também, eu peço sempre a Deus a graça de que no centro do ministério e explicitamente esteja esse apelo ao encontro com Cristo e à transmissão da fé. Então, é difícil resumir e dar uma resposta a essa sua pergunta, mas vai nessa linha.